Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, a história da rainha Esther. Esther é uma personagem bíblica importante e sua história é uma lição valiosa sobre coragem, fé e providência divina. Então, se você está curioso para saber mais sobre essa história fascinante, continue assistindo este vídeo e vamos mergulhar juntos no mundo da Bíblia para descobrir os segredos da rainha Esther. Esther era uma jovem órfã que, como mencionado anteriormente, era uma judia exilada na Pérsia e filha de Abiail. Foi criada por seu primo Mardoqueu. Seu nome, provavelmente de origem persa, vem da palavra Istara, que significa estrela, embora alguns intérpretes sugiram que possa estar relacionado com o nome de uma deusa babilônica, Aishar. Seu nome hebraico era Adassa, que significa murta, uma planta arbustiva. De acordo com a Bíblia, Esther era uma mulher de notável beleza e foi considerada uma das mais formosas do reino. Além disso, sua coragem e lealdade para com o povo judeu são enfatizadas no texto bíblico. Certo dia, o rei Assuero da Pérsia organizou uma festividade para o povo na fortaleza de Suzã. Durante o banquete para os homens, sua esposa, a rainha Vasti, realizava um banquete para as mulheres na casa real. Em determinado momento, Assuero ordenou que Vasti aparecesse diante dele usando a coroa real, mas a rainha recusou a ordem. Provavelmente, ela percebeu que essa solicitação era indecorosa e desrespeitosa para com ela. Como resultado da recusa da rainha, Assuero decidiu destituí-la de seu posto. Mais tarde, ele foi aconselhado a selecionar virgens jovens e bonitas de seu reino, e Esther estava entre elas. Esther alcançou o favor do rei, o que significava que ela era bem-vinda na corte e estava segura. A providência divina certamente teve um papel importante nesse processo. Esther foi submetida a um tratamento de beleza durante 12 meses antes de ser levada à presença do rei por um dos eunucos. Uma vez que as jovens compareciam diante do rei, elas não retornavam, a menos que fossem chamadas pelo nome. Isso foi o que aconteceu com Esther. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Esther foi coroada rainha em lugar de Vasti, e houve um banquete em sua honra. Depois de se tornar rainha, Esther passou a viver no palácio em Suzã. O importante príncipe do Império Persa, Amã, decidiu eliminar todos os judeus do reino de Assuero, devido ao fato de que Mardoqueu não se prostrava diante dele. A descrição de Amã como o Agatita sugere que ele poderia ser de origem amalequita, um povo inimigo mortal de Israel. Ao saber do terrível plano de genocídio que Amã planejava executar, Mardoqueu contou a Esther e pediu-lhe para interceder diante do rei. No entanto, Esther não podia entrar na presença do rei sem ser chamada, o que significava colocar sua própria vida em risco. Então, Mardoqueu lembrou Esther de que Deus poderia ter orquestrado os eventos de sua vida para que ela pudesse estar em uma posição de ajudar os judeus em um momento como esse. Até aquele momento, o rei não sabia que Esther era de origem judaica e não estava ciente do plano de genocídio contra seu povo. Diante dessa situação difícil, Esther convocou todos os judeus a jejuarem por 3 dias, pois ela se propôs a quebrar a lei e entrar na presença do rei para pedir que ele salvasse seu povo. Após os 3 dias de jejum, Esther se vestiu com seus trajes reais e adentrou o pátio interno da casa do rei. Assuero, que estava sentado em seu trono, avistou Esther e estendeu o cetro de ouro em sua direção, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que Esther desejava e até ofereceu-lhe metade do seu reino. Contudo, Esther, agindo com muita sabedoria, convidou tanto o rei quanto Amã para um banquete que ela havia preparado. Durante esse encontro, Esther pediu permissão para realizar outro banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esther revelou ao rei que ela era judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Esther também revelou que Amã era o responsável pelo planejamento daquele mal. O rei ficou enfurecido e deixou o banquete para ir ao jardim do palácio. Enquanto isso, Amã, sabendo que sua situação era extremamente complicada, ficou para suplicar pela própria vida a Esther. Quando o rei retornou ao banquete,
ele encontrou Amã caído sobre o divã de Ester. O rei interpretou essa cena como uma tentativa de Amã de violentar a rainha. Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Ao ouvir essas palavras, os servos da corte entenderam que aquele era o fim para Amã e cobriram seu rosto. Embora seja comum entre gregos e romanos cobrir o rosto de um condenado à morte, essa é a única referência desse costume entre os persas. Amã foi enforcado na forca que havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não poderia revogar o decreto anterior, Ester conseguiu persuadi-lo a publicar um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem. Assim, os judeus passaram a ter o direito legítimo de se defender. Como resultado, mais de 75.000 inimigos que odiavam o povo judeu foram mortos, mas os judeus não tocaram nos despojos dos seus inimigos. Talvez esse contraste com o episódio em que os despojos dos amalequitas foram tomados, o que levou ao fim de Saul. A celebração da festa de Purim foi estabelecida como uma comemoração permanente em Israel. Essa história nos faz refletir sobre a soberania de Deus em cumprir seus propósitos, bem como a importância de confiar em Deus, mesmo que isso coloque nossa vida em risco. Também devemos agir com sabedoria e sempre buscar a direção de Deus em nossas ações. E assim termina a história de Ester, uma mulher corajosa que confiou em Deus e agiu com sabedoria para salvar seu povo. Sua história nos inspira a confiar em Deus em meio às adversidades, e agir com sabedoria e prudência em nossas vidas. Espero que tenha gostado desta história, e se você quiser continuar aprendendo sobre a Bíblia e outras histórias inspiradoras, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. E não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir e até a próxima! Se você é apaixonado por história e está interessado em conhecer mais sobre a vida e obra dos personagens bíblicos, então este canal é ideal para você. Inscreva-se agora e fique por dentro das mais recentes descobertas e teorias sobre homens que dedicaram suas vidas pelo Evangelho.